Falando nisso, é o seguinte, quais são as profissões do momento e as profissões do futuro hoje? Quais seriam? Olha, eu acredito que eu não vou muito nessa linha. Eu acho que se você é competente, se você gosta do que você faz, você vai estar sempre ocupando o seu espaço. Agora, claro, tem as tendências. Hoje, engenharia civil está sendo muito procurado, né? É uma profissão. Agora, administrador. Eu tenho colegas, vários colegas que formaram comigo na administração, o professor Pino, inclusive, sabe disso. Agora, a gente sabe que sobrevive da profissão e consegue destaque aquela pessoa que se envolve realmente na profissão, que se dedica na profissão. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Então, a melhor é aquela que você se identifica com ela, aquela que você casa com a profissão. Bom, 2 minutinhos, nós voltamos aqui nessa entrevista com o João Cunha, que é consultor de empresa e administrador. Até já. O João, tem uma chamada aqui no Jornal de Posse hoje, uma matéria que diz o seguinte, que está caindo a oferta de emprego na cidade. Caiu comparado com o último ano, a queda de 7%. Como é que está o mercado de trabalho aqui em Poços? Aqui também existem vagas, mas falta qualificação profissional? Poli, eu vou te dizer o seguinte, as empresas que eu trabalho estão contratando. As empresas que eu dou consultoria, eu não vou citar o nome de empresa aqui até por questão de ética, mas estamos contratando em um número, inclusive, maior do que o ano passado, né? Agora, eu volto a bater naquela tecla aqui, o profissional preparado, o profissional que está realmente dentro da realidade, ele, inclusive, está escolhendo o trabalho. Ele escolhe a empresa para ir trabalhar, ele escolhe o que ele quer fazer. Agora, claro, nós estamos aí no meio de uma crise econômica mundial, podemos fugir disso. Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar, eu tenho alguns amigos no exterior, alguns amigos nos Estados Unidos, alguns deles já estão vindo embora. Existe uma expectativa aí de estarem chegando aqui entre novembro e dezembro, em torno de 2.000 pós-caldenses que estão para o exterior. Pois é. E o que vai acontecer com isso? Na verdade, eu vi agora há pouco vocês comentando sobre a questão da crise, né? Em crise, sempre enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. A verdade é essa. Eu costumo dizer Eu acabei de dar uma notícia aqui agora que eu achei interessante. A gente está falando muito em crise aqui, mas estão abrindo 11 novas lojas no shopping. Exato, eu estava assistindo lá na sala ao lado e eu vi. Inclusive, olha para você ver, o próprio fenômeno do shopping, que foi um fenômeno. Quando o shopping vem para cá, as pessoas conversavam comigo, a gente fez algumas análises de caso para ver se era viável, se não era. Mas o que aconteceu? Houve uma readequação à realidade pós-caldense. Quebra de paradigma. Exatamente, quebra de paradigma. Então, na verdade, na crise, o que acontece? Exige que a gente seja mais criativo, exige um pouco mais de bom senso, um pouco mais de jogo de cintura. João, naquela época do apagão, vocês lembram, em 2000 por aí, quantas empresas aprenderam a viver com uma economia que nunca mais voltou a esbanjar energia? E foi por causa de um aperto. Então, acho que isso é importante também, a gente tirar, como você falou, para cada lágrima ter um lenço, e usar essa oportunidade para nós lançarmos melhorias e quebrar esses paradigmas. Sem dúvida, porque a gente cresce em tempo de crise. Exato. A negócio de crise é o seguinte, é uma notícia no jornal daqui hoje também que me preocupa tremendamente. Diz o seguinte, todos nós sabemos, e você, consultor de empresa, eu, Piva, também sabe, até melhor do que eu, que o seguro-desemprego é uma coisa importante, que foi criada. Realmente o seguro-desemprego, ele ajuda aquele de uma hora para outra que fica sem emprego, aí não tem como sobreviver, né? Agora, virou também, né, a casa da mãezona, porque é o seguinte, isso virou um meio de vida. Se a gente pegar a carteira profissional de muita gente aí, é o seguinte, o cara trabalha 6 meses, 6 meses, né, para depois você ter seguro-desemprego, trabalha 6 meses, depois fica 6 meses sem trabalhar, 5 meses. Trabalha mais 5, fica mais 5, ele fica só rodando por aí, né? Trabalha um período, no outro não trabalha. Não é que ele não trabalha, ele até trabalha, mas ele pede para não ser registrado, senão ele perde o seguro-desemprego. A coisa mais comum que existe é você contratar um determinado sujeito, ele chega para você e fala assim, olha, tudo bem, eu aceito o emprego, mas tem uma coisa, você não me registra não, senão eu perco o seguro-desemprego. Aí daqui 5 meses, der certo, você me registra. Isso, então, virou meio de vida. Agora, as centrais sindicais, com a desculpa de que a crise está aí, que estão demitindo, que pode haver demissão, inclusive, principalmente nas montadoras, não sei o quê, as centrais sindicais, que a CUT, a Força Sindical e outras aí, estão propondo ao governo que aumente esse seguro-desemprego. Aumente. Ao invés de 5, eles querem aumentar para 10 meses. Então, seguinte, aí o sujeito vai trabalhar 6 meses e fica 10 em casa. Olha que coisa legal.
né? Não é? O que você acha? Você não acha que Particularmente... estão exagerando na coisa não, aqui? eu não concordo. Eu acho que você tem que estar criando... Na verdade, nós temos um problema cultural muito sério, né? Essa questão de ficar doando, acomoda as pessoas, né? Eu tenho visto aí os custos, o governo tem investido, realmente está fazendo a parte dele, mas a gente percebe, às vezes, uma falta de seriedade na pessoa em estar se beneficiando disso. Ele começa o curso, deixa o curso, toma a vaga de outro. Então, eu não sou a favor dessa questão de dar bolsa, família, essas coisas, porque acomoda. Né? Igual você pega um funcionário, por exemplo, que trabalhou muito tempo numa empresa, eu passei por isso, que eu tive a oportunidade de trabalhar quase 23 anos no sistema de telecomunicações, e vi muito colega acontecer isso. Então, o que acontecia? O sujeito saía dali, ele ia tentar fazer alguma coisa para colocar a empresa no pau, para tentar se beneficiar disso. E o que acontecia? Enquanto isso, o mercado, a vida vai andando. Né? Quando houve a privatização do sistema de telecomunicações, nós vivenciamos esse problema. Nós tínhamos aí colegas que demoraram a voltar para o mercado de trabalho, não deu tempo. Eu costumo dizer, às vezes, que tem gente que não está desempregado, tem gente que é desempregado pela própria atitude dele, pela própria forma de enxergar as coisas. Então, eu acho que você ter, por exemplo, lá o fundo de garantia, é claro, isso é uma coisa que você tem que ter para te dar até uma certa segurança, porque se acontecer, por exemplo, de amanhã ou depois, ainda mais hoje em dia está acontecendo isso, por questão até de falta do próprio planejamento estratégico, as empresas não sabem qual vai ser o próximo passo. Quando acontece algum fenômeno qualquer, elas tendem Primeira coisa... a demitir.